Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. É a luz que ilumina meu ser. Sim, Jesus Cristo mudou meu viver. Meu canto para sempre só pra te louvar, seja tão somente eternamente pra te adorar. Seja o recado que tu tens hoje aqui pra dar, mas possa eu trazer na mente que tu és quem o dá. Seja minha vida o padrão daquilo que eu falar no procedimento, exemplo aos fiéis levar. Possa eu lembrar-me sempre que dependo de ti, que dependo de ti, que dependo de ti, Senhor. Boa noite, irmãos. Isso, temos pouca gente, mas pessoas que estão dispostas a adorar ao Senhor. Não é isso? Estamos juntos para proclamar as boas novas do Evangelho. Isso é o que nós viemos fazer aqui. E essa é a nossa missão, não só aqui dentro desse lugar, e principalmente a partir da porta para fora, anunciar as boas novas do Evangelho. Na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, e sábado não tem folga. No sábado também. E voltaremos aqui domingo para anunciar as boas novas do Evangelho. Entende isso? Então pegue a sua Bíblia e você vai ver que isso é uma orientação que já está lá em Isaías. Isaías, no capítulo 40, nós vamos ler
do 1 ao 11, nós vamos ler assim alternadamente. Eu vou ler um versículo e vocês todos vão ler o outro versículo. Se você chegar lá no versículo 9, você vai ver assim: tu, ó Sião, que anuncias boas novas é evangelho, gente. Sobe a um monte alto, tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize à cidade de Judá: eis aí está o vosso Deus. Isso é evangelho. Essa é a nossa missão, de dizer para essa cidade, erguer a nossa voz bem forte e dizer: aqui está o Senhor nosso Deus. Vamos ficar de pé para ler essa porção da palavra de Deus. Em Isaías, nós vamos ler o versículo de 1 até 11. Eu vou ler os pares, ou os ímpares, e vocês leem os pares, pode ser assim? Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração de Jerusalém, bradai-lhe que já é fim do tempo da sua milícia, que a sua iniquidade está perdoada, e que já recebeu em dobro das mãos do Senhor todos os seus pecados. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo o vale será aterrado e nivelados, todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne haverá, pois a boca do Senhor o disse. Uma voz diz: clama, e alguém pergunta: que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Vamos todos juntos, o versículo 9? Tu, ó Sião, que anuncias boas novas, sobe a um monte alto. Tu que anuncias boas novas a Jerusalém, ergue a tua voz fortemente. Levanta, não temas, e dize às cidades de Judá: eis aí está o vosso Deus. Eis que o Senhor Deus virá com poder, e o seu braço dominará. Eis que o seu galardão está nele, e diante dele a sua recompensa. E como pastor, apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. As que amamentam, ele guiará mansamente. Assim o Senhor nos trata. E assim o Senhor nos desafia a levantar a nossa voz fortemente e dizer: eis aqui está o Senhor nosso Deus. Que venha você, a sua família, todos nós que estamos aqui, para adorar a esse Deus neste lugar, mas que saia para servir na missão de anunciar com a voz alta e forte que o nosso Deus é o Deus que abençoa. Nós vamos cantar o hino 117. Você sabe o hino 117? Eu vou até me distanciar. Pastor divino, todos
Senhor Deus, nós estamos aqui com um desejo enorme de louvar o Teu nome, de repetir novamente que Tu és o nosso Deus, de nos colocarmos na Tua presença, para que Tu possas nos abençoar. Nós estamos aqui para Te adorar, para ouvir a Tua voz, para receber de Ti conforto, alento, carinho, mas também de sermos desafiados para a nossa vida cristã. Por isso, Senhor, ouve a nossa oração, aceita o nosso louvor, fale conosco e que o Teu Espírito possa nos motivar a uma vida cotidiana, dia após dia, aonde vamos cumprir a nossa missão de falar bem alto e forte de que Tu és o Deus maravilhoso que vem nos salvar e pode mudar esta cidade. Em nome de Jesus e para Jesus. Amém. Pode assentar, queridos.
minha alma adora-te por tuas obras e por quem tu és, tua glória chegue-na toda a terra, se encherá para sempre, és e sempre serás, e sempre serás, e sempre serás. Irmãos e irmãs, eu quero saudar a todos na paz e no amor do Senhor Jesus. Que este culto seja para mim, para você, para todos nós, uma oportunidade de crescimento espiritual, de preenchimento das necessidades íntimas do nosso ser. O reverendo Juarez não se encontra presente, porque, como está escrito aqui no boletim, ele está agora na igreja de Cruzeiro do Oeste. Saiu daqui hoje de tarde de avião até Maringá, 1h30 de carro até Cruzeiro do Oeste, e depois à noite vai voltar de ônibus pela madrugada e até amanhã. Oremos, então, pelo trabalho e pela viagem do nosso pastor. Queria saber também quem é que está nos visitando pela primeira vez nesta noite. Se existe alguém que está aqui em nosso culto pela primeira vez, queira se levantar, por favor. A irmã que está aqui, você vai receber uma lembrança da nossa igreja nesse momento. E um abraço da Ieda. Que Deus abençoe muito a nossa querida irmã que está nos visitando pela primeira vez e que ela também tenha a oportunidade de louvar a Deus nesta ocasião. Pode se sentar. Vai ter agora. Abramos. Convido a todos para abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Evangelho de Mateus, capítulo 15. O trecho é do versículo 21 até o versículo 28. Conta um episódio do encontro de Jesus com uma mulher cananeia, uma mulher que não era do povo de Israel. Vamos fazer responsivamente a leitura deste trecho. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. Os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não foi enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E
há 3 pontos que eu gostaria de ressaltar aqui neste trecho que nós lemos. Primeiro, a atitude dos discípulos de Jesus. Uma mulher com problemas seríssimos na sua vida, uma mulher angustiada, vai procurar a Jesus. E ela está clamando, e os seus discípulos têm uma atitude muito prática, mas muito errada. Dizem: mande embora essa mulher, ela está incomodando, ela está importunando, ela está clamando atrás de nós, despede-a. Às vezes, esta é a atitude que nós tomamos. Em vez de atender à necessidade daquele que está clamando, sofrendo, nós achamos melhor colocá-lo de lado. Mas isso não é Evangelho de Jesus. A outra coisa é como Jesus provou a fé que aquela mulher tinha. Ele usou de uma técnica, que podemos assim dizer, de ouvir e fazer perguntas, para que a mulher então fosse expondo aquilo que era tão importante para ela. Mas o último versículo coroa toda esta perícope, toda esta parte. Ó mulher, grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Em outro lugar, em Marcos, diz que nem em Israel vi fé tão grande. Ela disse: eu também tenho direito. Se eu não tenho direito a sentar à mesa, eu posso comer as migalhas. Mas até as migalhas daquilo que Jesus dá são importantes. Tudo o que o Evangelho de Deus em Cristo nos dá é importante. É importante no seu cerne, na sua periferia, mas principalmente na sua aplicação na nossa vida, na vida das pessoas. Vamos, nesse instante, pensar, meditar sobre este trecho, vendo como é que nós estamos agindo em relação às pessoas que estão clamando e pedindo o nosso socorro. Vamos orar. Na dor, na tentação, quero em tuas mãos agarrar, para que não venha me desviar. Quero poder permanecer sempre nos teus caminhos, para firmar meus pés em ti, ó Autor da vida, meu Senhor. Quando na dor, na tentação, quero em tuas mãos me agarrar, para que não venha me desviar.
Vamos nos colocar em pé para a oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, ouve a oração do teu povo que se ergueu nesses minutos passados. Ouve, Senhor, a meditação do coração de cada um que elevou a sua oração a Ti neste momento. Mas principalmente, Senhor, perdoa a nossa omissão, perdoa a nossa incapacidade de amar, perdoa, Senhor, a nossa falta de caridade e de atendimento àqueles que sofrem. Ó Senhor, nós sabemos que quanto mais recursos e possibilidades nós temos, maior fica a nossa capacidade também de criar esquemas para impedir que aqueles necessitados que podemos ajudar sejam colocados para fora do nosso círculo, e assim nós possamos nos sentir livres mas não ficamos livres, não podemos ficar livres, Senhor, pois Tu nos mandas, através do Teu Filho, que carreguemos as cargas uns dos outros, que amemos uns aos outros. Não são simplesmente aqueles que nos vêm pedir coisas materiais, mas também, Senhor, ajuda-nos a atender aqueles que estão tendo problemas afetivos, problemas pessoais, aflições, e que precisam da nossa ajuda, do nosso conselho, do nosso ouvido para ouvir o que eles falam, e também do nosso tempo para que a gente possa ajudar e auxiliar o irmão ou a irmã que está nos procurando. Abençoa a igreja, dá a ela o ministério da consolação, que é o ministério da caridade, de entender o problema, o drama da outra pessoa. Que a igreja não seja individualista, comodista, egoísta, mas tenha o coração aberto, o coração pronto a ouvir, a entender e ajudar naquilo que for possível. Abençoa o Teu povo aqui presente, que está ouvindo estas palavras, as palavras da oração, mas principalmente está ouvindo as palavras do Teu Santo Espírito falando ao coração de cada um. Abençoa-nos e perdoa-nos, mas também ensina-nos e promove, ó Deus, através de nós, uma compreensão melhor para os problemas dos outros. É em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador, que nós Te pedimos e agradecemos. E oramos como Ele nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. De pé. Não, de pé. Agora. Boa noite, irmãos. Eu me perdi aqui um pouquinho. Vamos lá, vamos louvar ao Senhor, dizendo que Ele é santo, que Ele está aqui presente no nosso meio. Vamos celebrar ao Senhor. Vamos lá? Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de toda honra, digno de toda honra, e de receber hoje o louvor. Cante, exalte o Senhor, cante.
exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Santo, 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 Santo é o Senhor poderoso, digno de toda glória, digno de toda honra e de receber hoje o louvor. Cante, exalte ao Senhor. Cante seu nome para sempre. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Seu nome para sempre. Seu nome para sempre. Esse nosso Deus, nós acabamos de cantar, Ele é santo, Ele é poderoso. Você crê nisso? De fato que Deus é poderoso? Ou é só na teoria? Quem crê que Deus é poderoso, na verdade, se sente seguro. O que é que te traz segurança? Você se sente seguro se você sabe que você tem reserva financeira lá no banco suficiente para muitos anos. Você se sente seguro quando você acha que os problemas estão sob controle. Na verdade, não é? Nossa segurança está somente em Deus. Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso refúgio. E por essa razão, eu não sei qual é a sua situação, mas você pode se sentir seguro. Aquele que começou uma boa obra e você vai completar. Pode ficar tranquilo, Ele vai te levar para casa são e salvo. Nós podemos confiar no Senhor. Essa próxima música fala justamente dessa segurança que nós podemos ter quando estamos unidos a Jesus. Vamos lá. Diga isso. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és teu. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabe bem que em Cristo firme está. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Seu trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei,
descansar, porque o nosso Deus, Ele é generoso para conosco. Deus, Ele não poupou nada, mas nada pode ser difícil para Deus. Ele poderia nos dar qualquer coisa material que seria para Ele muito fácil, mas o que Ele nos deu? Ele nos deu a si mesmo na cruz. Ele deu tudo por amor de mim e de você. Ele não poupou nada, Ele se entregou por completo. E hoje Ele nos dá o melhor presente que nós podemos ter, que é o seu próprio Espírito, a sua presença habitando conosco. Nós podemos descansar de fato na presença desse Deus que é um Pai amoroso. Bem mais que as forças, poder e reis, é a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és princípio, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o homem conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi uma flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. No início, novamente. Bem mais que as forças, poder e reis, e a natureza e tudo que se fez. Bem mais que tudo criado por tuas mãos. Deus, tu és princípio, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, e as maravilhas que o homem conheceu, e as riquezas, tesouros desta terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi uma flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi uma flor, machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou. Uma flor machucada no jardim, morreu por mim, pensou em mim, me amou.
Convido a vocês todos a abrirem bem no meio da Bíblia, no Salmo 103, como está solicitado aqui em nosso auxílio litúrgico. É um salmo com 22 versículos. Um salmo maravilhoso. Um salmo que a gente lê sem parar e sem cansar. Mas vamos então ler hoje, responsivamente, Salmo 103, que fala da misericórdia de Deus em nossa vida. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa cintura e sabe que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Pois, soprando nela o vento, desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos. Para com os que guardam a sua aliança, e para os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, valorosos em poder, e executais as suas ordens, e lhe obedeceis a palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Nós bendizemos ao nosso Deus por sua misericórdia, por seu amor, seu sustento. Eu recebi um lembrete aqui para falar de uma chamada que está no boletim a respeito de ajuda ao Nepal, feita pelo Ministério Amor que Comove. Esse ministério é o mais novo ministério da nossa igreja, mas que chegou para fazer um trabalho que estava faltando alguém para fazer. E atender aqueles que estão completamente desamparados, desvalidos, andando pela rua, nos vícios, na droga, para tirar essa gente, ou pelo menos tentar tirar. Nós não fazemos isso porque queremos fazer, é porque Deus colocou no coração de algumas pessoas o desejo e a urgência de fazer isso. Mas esse ministério não se contentou em cuidar das coisas só de Curitiba, ouvindo e vendo
o que está acontecendo no outro lado do mundo. Estendeu também a sua visão para ajudar as vítimas do terremoto do Nepal. E você pode também ajudar. Já em outras ocasiões, nos domingos, domingo passado e no outro domingo, foram trazidos à venda pares de sapatênis, que alguns já levaram. Talvez você possa encontrar um que interesse. E esse dinheiro não será para a nossa igreja, esse dinheiro vai ser para atender pessoas que estão sofrendo muito, e existe forma de nós atendermos essas pessoas. E se você não encontrar o seu número, o seu gosto, você pode deixar uma oferta à saída do templo. Mas neste momento, então, lembramos deste ministério especial, Amor que Comove. Amor que se comove com misericórdia por aqueles que estão sofrendo. E agora os nossos irmãos diáconos farão o que lhes compete, que é o recolhimento de ofertas, dízimos e compromissos que os irmãos, porventura, tenham trazido. Tem o hino 32. Hein? O hino 32. Eu fico em 57. Hino 32? Vamos cantar o hino 32 enquanto nossos irmãos diáconos fazem esse recolhimento. Tu és fiel, Senhor, ó Pai celeste. Teus filhos sabem que não falharás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste. Tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim, tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrelas brilhando nos céus. Tudo criaste na terra e nos ares, para louvar-te, Senhor, que és fiel. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Dia após dia, com bênção sem fim, tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel. Vamos ficar de pé. Eu quero convidar as crianças para virem à frente, para saírem para um momento especial para elas. Eles estão aqui, eu esqueci de falar. E segurança, cada momento me guia, Senhor, e no porvir, ó que doce esperança, eu desfrutarei do teu rico favor.
dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Vamos orar em gratidão, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel assim. Dia após dia tu és fiel. Com flores, frutos, montanha e mares, com toda a criação que declara e proclama a tua bondade, e mais do que isso, tu vais, ó Deus, além disso tudo, quando nos surpreende, quando o Senhor nos olha, e ainda que sejamos infiéis, ainda que continuemos, ó Deus, em várias atitudes e ações que desonram o teu nome, pecadores que somos, limitados que somos, ainda assim tu permaneces fiel. Nós te louvamos porque a sua fidelidade não depende da nossa. Nós te louvamos porque o seu amor não depende do nosso. Porque tu és fiel assim. És fiel. Bendito seja o teu nome, Senhor, pela dádiva do pão de cada dia. Bendito seja o teu nome, Senhor, pelo trabalho, pela obra missionária, pelo privilégio, sobretudo, que o Senhor nos dá de participar da sua obra no decorrer dos anos. Aviva o nosso coração, dê-nos, ó Deus, um coração grato a Ti e dê-nos também um coração generoso, para que continuemos contribuindo com a obra do reino do Senhor, com a missão que o Senhor tem nos desafiado e nos compelido a participar. Em Cristo Jesus que oramos e te agradecemos. Amém. Você pode se assentar. Só uma complementação do aviso acerca dos calçados. O bazar está sendo realizado aqui no salão anexo, então você pode depois dar uma passada por lá. Às vezes você fala, tá, mas onde é que eu posso adquirir? Está preparado aqui do lado, tá bom? Antes da nossa reflexão, eu recebi aqui também um pedido de oração, e existem algumas causas que são urgentes, né? A gente não sabe exatamente o tempo, e um irmão nosso traz aqui um pedido de oração em favor do seu amigo Harold Wolff, que está em fase terminal de uma doença terrível e está sofrendo muito. Ele é irmão nosso, ele é crente no Senhor Jesus, e eu queria convidar você para que nós orássemos por ele. Quero convidar o presbítero Marcelo. Vamos fazer uma oração por esse irmão. E se você tem alguém que está enfermo, aproveite essa ocasião, coloque o seu pedido diante do Senhor, que tudo pode e que é poderoso, como nós acabamos de louvar, que cuida de nós, que sustenta a nossa fé. Senhor Deus, nós estamos juntos como igreja, juntos, unidos, orando pelo Harold. Nós não conhecemos, não sabemos a sua história, mas sabemos que Tu és o Deus da história, o Deus que intervém na história, um Deus que muda e faz uma nova história na vida das pessoas. Cremos isso porque experimentamos isso na nossa vida. E nessa hora nós queremos, como igreja, juntos, colocar o Harold no Teu trono da graça, para que Tu possas fazer a história do Harold, conforme a Tua vontade, o Teu poder, e nós daremos e tributaremos todo louvor e honra ao Teu nome. A nossa vontade é que ele seja curado. E sabemos que Tu és o Deus que cura. Por isso, Senhor, nós juntos queremos, neste ato, chegar na Tua presença com toda a nossa fé, para Te pedir um milagre na vida do Harold. Ouve a nossa oração, mas mais do que isso, intervém na vida do Harold. Nós Te pedimos isso, no precioso nome de Jesus, aquele que curou tantos, que ressuscitou a Lázaro, aquele que tudo pode. Amém. Glória a Deus, que o Senhor seja glorificado também na vida do Harold e de quem for. Gente boa de Deus, abra sua Bíblia comigo lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, para a nossa leitura. Hoje pela manhã,
a gente ouviu um sermão sobre igreja e a gente vai continuar nessa levada. Agora a parte 2, em outro texto, mas na mesma levada, no mesmo sentimento. Atos, no capítulo 2, de 42 até o 47. Se você, porventura, não tem uma Bíblia, alguém perto de você vai te ajudar, vai te auxiliar. É importante que, na medida do possível, todos possam acompanhar o texto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Vamos orar mais uma vez. Pai, por favor. Essa leitura não passa de um livro qualquer quando ele é lido sem qualquer pretensão. Mas quando a gente lê esse livro, ó Deus, pela ação do seu Espírito, que traz iluminação para a sua palavra, a nossa vida pode ser impactada. Nossa vida, na verdade, pode ser totalmente transformada. E a nossa expectativa é sempre essa, quando nós vamos ao Senhor na sua palavra. Tu és o único que pode trazer vida onde não há mais vida, esperança onde não há mais esperança. Tu és o Senhor da igreja, és o Senhor da nossa vida, és o Senhor da história. Portanto, Pai, a nossa oração é nesse sentido. Que o Senhor possa nos surpreender mais uma vez com a Tua palavra e com o Seu poder que flui por meio dela, em Cristo e por Cristo Jesus. Amém. Graças a Deus. De que é feita a igreja? Parte 2. Pois bem, de manhã a gente viu que a igreja é feita de gente simples, de gente obediente e de gente exitosa. Gente que vive uma vida frutífera em Jesus, com simplicidade em Jesus, obediente à palavra. Gente que goza de vitória, de conquista, de triunfo, porque caminha com aquele que nos faz mais que vencedores. Mas a igreja é muito mais do que isso. E a igreja é feita por muito mais do que isso. Isso é só uma parcela que a gente ouviu na porção do texto de Lucas, capítulo 5. Mas é interessante, eu queria convidar você a refletir sobre o que de fato vem a ser a igreja e como é que surge a igreja, para a gente entender, propriamente falando, do que a igreja é feita. Na época do surgimento do Novo Testamento, como a gente tem aqui, a palavra igreja não significava muita coisa, não. A palavra igreja, na verdade, significava apenas uma reunião qualquer de um grupo organizado ou não organizado. Enfim, podia ser uma reunião em torno de um partido, de uma organização, como era o caso dos fariseus e dos saduceus. E podia ser também um mero ajuntamento ocasional de pessoas em torno de algo da mesma causa. Enfim, igreja podia ser qualquer coisa. A palavra eclesia é a junção de duas palavras gregas, duas expressões. O prefixo ek, que é extrair, pegar algo que está dentro e tirar, e o verbo kalel, numa declinação de eclesia. Então, a tradução de eclesia, que é traduzido para nós como igreja, é chamado para fora. Agora, você pode ser chamado para fora de qualquer coisa. Por exemplo, se eu gritar fogo aqui, você vai sair correndo. Você vai ser chamado para fora no instante. Ou então, se a criançada, você fala que tem bolo lá fora, a criançada é chamada lá fora pelo bolo. Ou seja, qualquer coisa também podia abranger o contexto de igreja. Mas, em Mateus capítulo 16, a gente vê uma expressão interessante.
não é o texto que a gente está propondo para reflexão aqui, mas em Mateus 16, para a gente entender bem essa história, Jesus se aproxima dos discípulos, Mateus 16, a partir do versículo 13, ele chega e fala assim, vem cá. Ele chama à parte os seus e fala assim, vem cá. O que o povo está dizendo a nosso respeito? Como é que o pessoal está interpretando aquilo que estão vendo, aquilo que a gente está fazendo? E aí eles respondem assim, olha, uns dizem que o senhor é Elias, outros dizem que o senhor é Jeremias, outros dizem que o senhor é João Batista, ou algum profeta. Enfim, é interessante que, abrindo um parêntese, o povo fazia associações àquilo que eles tinham como significativo na sua história. A figura do profeta Elias, seus prodígios e sinais. Então o povo via o que Jesus estava fazendo e falava, esse aí deve ser parente do Elias. Ou então, o povo conhecia a história, o contexto de sofrimento da nação, quando, por ocasião do exílio, onde o profeta Jeremias foi levantado para levar consolo ao povo, mesmo sabendo que o povo não ia ouvir. E, de certa forma, a mensagem de Jesus tinha um tom de consolo. Então o povo olhou e falou assim, ele deve ser alguma coisa com Jeremias. E outros ainda também, por ocasião recente da figura de João Batista, que pregava sobretudo, é o texto que vai ecoar, que a gente leu de Isaías no começo, a voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, e o tom da mensagem de João Batista era de arrependimento. Então o povo olhava os sinais que Jesus fazia, o perfil ministerial de Jesus, e sobretudo as palavras de Jesus, e começava a fazer conjecturas. Mas nenhuma delas dizia respeito de fato a quem era o Cristo. Então ele chega e fala assim, tá bom, entendi. Entendi que o pessoal não está entendendo. Agora eu quero saber vocês, que estão perto de mim, que estão ouvindo aqui, pertinho, que estão vendo sobretudo aquilo que Deus tem feito, como é que vocês estão me interpretando? Quem eu sou para vocês? E Pedro, sem pensar duas vezes, diz, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Jesus então olha para o Pedro e fala, e tu és Pedro. É uma conversa assim, eu te conheço, você me conhece. Aí depois Jesus fala, e tem mais, Pedro, sobre esse fundamento, sobre essa convicção, porque a segunda vez que aparece a palavra pedra nesse texto, ela vai indicar não pedra como algo duro, como é, por exemplo, onde Jesus cognominou Simão Barjonas, filho de Jonas, de Petros, que é uma rocha no contexto de ser duro. Mas a segunda expressão de pedra, que é traduzida para nós, tu és Pedro, sobre essa pedra, ela dá a ideia de fundamento, que é o termo que o próprio Pedro vai lançar lá na frente, ele, a pedra angular, que os construtores rejeitaram e tal. Sobre esse fundamento, sobre essa convicção de que você tem, de que eu sou Cristo, e convicção é essa que o Pai te revelou, porque ninguém pode elaborar isso por si, eu vou edificar a minha igreja. E aí começa essa história que a gente está vivendo hoje. Jesus fala assim, tem muita gente se ajuntando por aí, tem muita gente espalhada por aí falando que é igreja, acreditando que é igreja, se intitulando igreja. Aliás, eu vou dizer vou dar uma dica para você, uma das coisas mais rentáveis e fáceis de você ganhar dinheiro hoje em dia é abrindo uma igreja. Pode crer, pode ter certeza. Você pode se intitular pastor, você pode tirar um CNPJ com uma associação qualquer, coloca uma placa, Igreja de Jesus Cristo de qualquer coisa, e manda brasa. Você pode fazer isso, qualquer um de nós pode fazer isso. A pergunta que a gente precisa fazer é, que igreja é essa? Que igreja é essa? No caso da fé cristã, a igreja começa como um grupo de pessoas que se reunia em torno de Jesus. Um grupo de pessoas que ouvia o Filho de Deus, que cria no Filho de Deus. E depois se reunia em torno daquele grupo que conviveu com Jesus, os chamados apóstolos. E também, sob a prática e vivência dos apóstolos,
até, através dos séculos, ganhar a conotação que tem hoje. E aqui a gente faz outra observação, porque a igreja hoje, quando você fala para alguém assim, vai lá na minha igreja, você pode ter certeza que o que vem na mente da pessoa é placa e endereço. Qual é a sua igreja e onde ela fica. Né? Essa também já é outra conotação, que não necessariamente pode vir a dizer respeito à igreja que surge no Novo Testamento em torno do Cristo, em torno dos apóstolos. E o livro que dá sentido para isso que a gente chama de igreja e que baliza a nossa prática como igreja, como história que sustenta aquilo que a gente continua fazendo, porque a igreja continua fazendo história, a igreja de Jesus Cristo, ela continua. E essa é uma coisa interessante. Abrindo um outro parêntese aqui, tem muitos templos ao redor do mundo, inclusive no próprio Nepal, que a gente lamenta o que vem acontecendo no Nepal. Lamento profundamente, estamos envolvidos diretamente com o Nepal, essa igreja tem se envolvido, mas a gente sabe que muitos templos desmoronaram lá no Nepal. Inclusive, para quem segue o pastor Mário Freitas, bem conhecido por essa igreja, no Facebook, o Mário está lá no Nepal e ele postou recentemente um vídeo na frente de destroços de uma igreja que estava cheia e em culto na hora do terremoto, e todos os que estavam lá morreram. A igreja caiu sobre todos lá. E é interessante que, assim como essa igreja, vários outros templos caíram no Nepal. Templos históricos, centenários. E muitos desses templos, quando eles caem, eles não se levantam mais, a história acaba ali. Passa a ser conhecido como aqui havia um templo erigido ao Deus fulano de tal. Mas a igreja constrói igreja, derruba a igreja, abre igreja, fecha a igreja e a igreja continua. A igreja, ela transcende os tempos. Por quê? O que será que essa igreja tem? O que será que essa igreja comunica? Qual é a prática? De que essa igreja que a gente está falando, que é a igreja bíblica, que surge a partir de Jesus, nas palavras do próprio Jesus, que ele mesmo resolve reunir para si, fala, eu vou edificar minha igreja na vida e através da vida de todo aquele que professar essa mesma confissão que tu professas, Pedro, a saber, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Que igreja é essa? O texto que a gente acabou de ler dá algumas dicas para nós. Primeiramente, a igreja é feita, essa igreja é feita de exercício de espiritualidade. Olha o versículo 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Essa é a primeira prática da igreja. Exercício de espiritualidade. E onde é que isso aqui encaixa na nossa vida? Isso aqui, na verdade, traz um dilema muito grande para nós. Porque nós queremos ser igreja sem exercer a espiritualidade. Nós queremos viver a palavra de Deus sem conhecer a palavra de Deus. Nós queremos viver em comunhão sem, de fato, nos dispormos à comunhão. E isso tem descaracterizado a igreja. Muito daquilo que deveria ser prática da igreja, como espiritualidade, vem se tornando um mero evento, show gospel. Pastores, personalidades. Aliás, nós personificamos pastores. Nós tornamos ícones líderes da igreja. Quando, na verdade, a primeira característica da igreja é o exercício que parte da doutrina dos apóstolos. Aquilo que a gente tem como fundamento, como natureza da própria igreja. E quando fala doutrina dos apóstolos aqui, a palavra didaquê vem de didáscalos, que é a mesma expressão que, por exemplo, o jovem rico, quando chegou em Jesus, falou, bom mestre. A palavra para mestre ali é didáscalos. É de onde vem didática, é de onde vem o ensino básico, é de onde vem o fundamento.
E nisso a gente entende a importância de Jesus ter dito assim: tem muitas igrejas por aí, tem muita gente olhando muita coisa por aí, mas eu vou edificar a minha igreja sobre o fundamento básico, que é a concepção, através do Espírito Santo, de que eu sou o Filho de Deus, que veio para salvar e para mudar a história da minha igreja. E mais do que isso também é vivenciado a doutrina dos apóstolos, é traduzida de modo prático na comunhão. Porque a igreja, ela tem a necessidade, por natureza, de viver os seus exercícios de espiritualidade a partir de uma espiritualidade totalmente outrocentrada. Aos sábados a gente está estudando aqui sobre esse tema, espiritualidade outrocentrada, o efeito evangelho nas relações interpessoais. Por que espiritualidade outrocentrada? Porque talvez você venha dizer assim, mas não deveria ser cristocentrada? Pois é. Acontece que a espiritualidade cristocêntrica é aquela que diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E a gente corre um sério risco de viver cada vez mais, por conta dessa cultura self, que tudo gira por mim, tudo gira em torno de mim, a partir de mim, né? A gente acaba desenvolvendo uma espiritualidade autocentrada. Então, a primeira prática do Evangelho é essa, a primeira característica, a primeira propriedade dessa igreja que origina no livro e na história da igreja primitiva, no livro de Atos dos Apóstolos, na história da igreja primitiva, é uma igreja que pratica exercício de espiritualidade, partir do pão, orações. Isso tem que ser todo dia, o tempo todo. Segunda característica, a igreja é feita também de exercício de fé. E fé é diferente de espiritualidade. Na sequência, o texto vai dizer assim: em cada um havia temor. Temor é levar Deus a sério. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Temer a Deus não é reconhecer simplesmente que Deus pode fazer todas as coisas. Temer a Deus é levar Deus a sério. É a expressão que os apóstolos vão usar na espiritualidade da igreja primitiva, na terminologia grega eusébia, que é traduzido por nós como piedade. Temer a Deus é ser piedoso, e piedade não tem nada a ver com ser bonzinho ou ser simplesmente acolhedor. Piedade é uma vida de temor. E qual que é a implicação disso? O texto mesmo vai dizer aqui: muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Uma coisa, queridos, é a gente ter uma espiritualidade cristã. A outra coisa é a gente crer nessa espiritualidade. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Você pode orar, você pode ler a Bíblia, você pode frequentar o culto, você pode fazer o que for. Sem fé é impossível agradar a Deus. Exercício de fé é viver a cada dia olhando para a própria história. Você quer perceber se você tem vivido uma vida de fé? Olhe para a sua história. E comece a ser honesto com você no que diz respeito às suas capacidades, às suas habilidades próprias. O que te trouxe até aqui? O que tem sustentado a sua vida? Se você realmente está sendo honesto, você vai perceber que sozinho você não estaria aqui. Sozinho você não teria chegado onde você chegou. Mas a gente caminha por fé. E nem sempre prodígios e sinais são traduzidos por milagres propriamente, daqueles extraordinários. Pode ser. Mas os maiores sinais e prodígios, que são frutos decorrentes de uma fé genuína e autêntica, é justamente a confiança que sustenta o dia a dia de quem crê. É o que a gente acabou de ouvir aqui com o presbítero Luiz. Nós cercamos a nossa vida de todos os proventos que a gente pode, e de repente a gente é acometido por uma enfermidade fatal e a gente se dá conta de que tudo aquilo lá não é suficiente para nada. Uma vez perguntaram para o Dalai Lama: o que mais te impressiona nos homens, na humanidade? Ele falou: o que mais me impressiona na humanidade são os homens. Porque os homens perdem saúde a vida inteira para ganhar dinheiro
e no final da vida eles perdem dinheiro para tentar reaver a saúde. E às vezes é assim a nossa vida. Uma vida desprovida de fé e de temor é uma vida resumida a isso. E aí a espiritualidade não preenche. Aí você começa a dizer assim, nossa, mas eu leio a Bíblia todo dia. Mas eu oro todo dia. Mas eu pratico todos os rituais da igreja, eu sou dizimista, estou mandando oferta para o Nepal, comprei 10 pares de sapato lá no Amor Comóvel, estou mandando para o Nepal. Mas a minha vida continua a mesma. Sem fé é impossível agradar a Deus, queridos. Sem fé é impossível. Mas a outra característica também, a igreja é feita de generosidade. Versículos 44 e 45. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. E eu quero fazer um parênteses aqui sobre generosidade. Porque a gente compreende generosidade no que diz respeito às coisas materiais. Mas a expressão generosidade, ela parte de um outro conceito. E o conceito associado à generosidade é o final do versículo 45. À medida que alguém tinha necessidade. Eu vou tentar dar um exemplo de generosidade aqui. Vamos supor que amanhã é aniversário do reverendo Wesley e eu resolvo chegar aqui com um presente para ele. Ô, reverendo, trouxe aqui um presente para o senhor. Ele abre o presente e está lá um PlayStation. Aí, ó, já tem gente interessada no seu PlayStation, reverendo. O PlayStation, o senhor vai abrir e vai ver aquilo lá e vai falar o seguinte: muito obrigado. O 4. Está entendido, rapaz. Quer dizer, então, que vai ser útil. Então, vamos mudar aqui o de presente, porque a ideia era trazer um presente que não fosse útil. Mas faz de conta que o senhor não sabe o que é. Tá bom? E eu chego com o PlayStation 4 e dou para ele. Ele, muito simpático. Ô, Davi, muito obrigado. Mas, quando eu virar as costas, quem vai brincar com isso são os netinhos dele. Agora, nem tanto, né? Os mais velhos estão por aí, já estão cuidando da vida. As menininhas estão lá no Canadá. Mas ele vai encostar aquele negócio num canto lá, e toda vez que ele olhar, o máximo que vai servir aquilo para ele é lembrar. Vai falar, o Davi que me deu. Aliás, está aí. Agora, isso eu estou sendo generoso com ele? Dá um outro exemplo, aniversário do reverendo Wesley. Chego lá com uma gravata italiana, paletó alinhado, número certinho, sem corte nas costas, porque todos os paletós dele são retinhos aqui atrás. Aí ele vai olhar e falar assim, estava precisando. Meus paletós estão todos descosturando aqui no sovaco, minhas gravatas manchadas de pasta de dente, né? Então veio na hora certa. Generosidade tem a ver com suprir a necessidade do outro, e não com a intenção de simplesmente dar algo para alguém. É o que vai dar origem ao verbo dar em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Mas Ele não deu simplesmente porque Ele é bom. Ele deu porque nós temos a necessidade de receber a salvação. E onde é que isso é traduzido? Nós precisamos quebrar esse conceito que generosidade é algo atrelado ao bem material. Quantos aqui essa noite, não precisa levantar a mão não, mas quantos aqui nessa igreja essa noite estão enfrentando grandes crises dentro de casa? Quantos aqui nessa noite, nós acabamos de ver, como é o caso aqui do Marcos, compartilhando um pedido de oração por um amigo chegado. Quantos têm perdido noite de sono? E nós, de repente, estamos exercendo a generosidade para com os nossos irmãos, mutuamente, presenteando os outros com PlayStation, com gravata, e somos incapazes de nos aproximar e fazer uma oração. De olhar nos olhos e dizer assim, eu estou aqui para te ajudar na sua necessidade. Porque às vezes, querido, a pessoa não precisa de um sapato, de uma camiseta, de uma gravata. Às vezes a pessoa precisa de um beijo, de um abraço. E é assim que a igreja vivia. Eles vendiam o que eles tinham e eles repartiam à medida que um tinha necessidade. E nós precisamos nivelar nossa espiritualidade por isso. Isso é generosidade.
É olhar para o outro e perceber a dificuldade do outro. Qual é a sua dificuldade? Eu estou aqui para te ajudar. Uns aos outros é uma palavra que rasga todo o Novo Testamento. Perdoai-vos uns aos outros, suportai uns aos outros, sujeitai-vos uns aos outros em amor, edificai-vos uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. O próprio versículo de João 3,16 ganha peso em 1 João 3,16, porque nós decoramos João 3,16 numa boa. É um versículo gostoso. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Olha que coisa boa, Deus me ama, mas coloca um primeira que ninguém mais decora. Porque colocou um primeira, diz, nisso conhecemos o amor. Que Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa vida pelo irmão. Enquanto Deus dá a vida dele por mim, beleza. Mas quando a minha vida começa a ser instrumento para abençoar e transformar a sua vida, na sua necessidade, na sua carência, na sua dor, na sua falta, aí a gente começa a se encher de argumentos. A igreja primitiva praticava generosidade. Vivia essa espiritualidade. No versículo 46... diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa, tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. Exercício de solidariedade, que é diferente de generosidade. De acordo com esse texto, solidariedade tem a ver com estar junto, tem a ver com empatia. Quem dera se esse versículo fosse verdade no nosso tempo, especialmente a primeira parte. Perseveravam unânimes no templo. O que isso quer dizer? A igreja estava sempre cheia. A igreja que eu falo não é o templo. A reunião estava sempre cheia. O pessoal se ajuntava para praticar o quê? Para partir o pão de casa em casa. Para tomar refeição juntos. Com alegria. Coisa simples, mas que faz toda a diferença. Toda a diferença. Unanimidade aqui é o sentido de compartilhar da mesma ideia, da mesma intenção, da mesma prática, da mesma vivência. Isso é solidariedade. E nós queremos ser igreja exercendo a solidariedade também pelo viés do consumo. Quantos de nós aqui na nossa igreja, por exemplo, participamos do almoço que teve hoje beneficente para a CP? Muitos de nós. Mas quantos de nós tira 10 minutos uma vez por semana para ir lá visitar essas crianças? Aliás, quantos de nós tem ideia do que tem sido feito na vida dessas crianças? Deus tem nos abençoado com 3 frentes de trabalho no tocante à ação social fantásticos. Nós temos acesso a 3 faixas etárias, assim, que são praticamente base da sociedade. Crianças na creche Miriam, pré-adolescentes no lar e os idosos no vivencial. E que às vezes não estão esperando da gente a cesta básica também, mas estão esperando a nossa ação unânime. A igreja presente. A igreja que vive uma prática de espiritualidade relevante, que exercita isso por amor. Essa é a igreja. Esse é o DNA da igreja. Em último lugar, eles louvavam a Deus e, contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Exercício de comunidade. Salvação não é obra da igreja. A igreja não salva. A igreja cuida. A igreja proclama. A igreja ora, intercede, abençoa, sustenta, mas quem salva é Jesus.
O que isso tem a ver com a nossa espiritualidade? Tem a ver, queridos, que louvar a Deus com a simpatia do povo é louvar a Deus junto com o povo. É louvar a Deus de modo uníssono. E isso é revertido na comunidade. Isso é refletido na comunidade. A igreja era conhecida, a igreja primitiva era conhecida no seu tempo como aqueles que transtornaram o mundo. Está lá em Atos, capítulo 13, se não me engano. Aqueles que transtornaram o mundo, aqueles que chegaram para mudar a história da sociedade. A igreja foi a primeira associação a exercer de fato a justiça, quando ela aprendeu a dividir os seus bens e partilhar um para com o outro. A igreja foi a primeira instituição de fato a compartilhar pelo menos que eu tenho conhecimento, compartilhar da mesma filosofia de vida. Eu vivo para você e você vive para mim. Todas as outras religiões que eu tenho conhecimento é eu e Deus, não tem outro. Ou então é eu e o outro, não tem Deus. A religião que ajunta Deus, eu e você, onde você é o resultado de eu e Deus, é a fé cristã. E o resultado disso é comunidade transformada, é sociedade transformada. A gente às vezes quer fazer o contrário. E o que a gente faz com isso? Quando acontecem os problemas no nosso meio, a gente começa a se medir por aquilo que está lá fora, porque dentro de nós, não tem espiritualidade suficiente para sustentar aquilo. Então, quando vem uma crise de alguém que vive no nosso meio, a gente vai exercer a mesma justiça que é feita lá fora. Por exemplo, a questão do perdão. O que é perdão? Como é que a gente exerce o perdão? É o seguinte, olha, você era o caixa aqui do meu supermercado, é meu amigo, eu conheço você há muito tempo, te coloquei essa função de confiança, e você me roubou, rapaz. Como é que faz? A pessoa chora, coça a cabeça. Pois é, rapaz, não sei onde eu estava com a cabeça. E pede perdão. E fala, não me manda embora, não. Eu tenho uma família, eu tenho um filho para criar. E aí você vai e fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu vou te demitir. Você vai pegar o seu dinheiro, o seu fundo de garantia, certo? Eu não vou denunciar você, não. Eu vou só te demitir. E aí a gente faz assim, vamos esquecer essa história e toca o barco. Isso não é perdoar, queridos. Isso não é perdoar. Perdoar é o seguinte, estou falando de perdão por quê? Porque é o exercício comunitário. É como a gente deve se relacionar aqui dentro para refletir isso lá fora. É eu virar para você, que é o caixa do supermercado, e falar assim, olha, cara, você pisou na bola. Eu confiei em você e toda aquela história. Mas é o seguinte, vamos lá. Vamos fazer assim, você agora vai ser o chefe de todos os caixas aqui. E eu vou te dar um aumento. Porque eu continuo confiando em você. Você errou e eu também podia ter errado. Eu estou disposto a reconstruir com você. Eu estou disposto a retomar com você, independente do que aconteceu. Eu entendo. Não era para ter sido feito isso, eu não queria que fosse feito, mas já que isso foi feito, vamos retomar, mas vamos retomar com mais qualidade. Vamos fazer melhor do que antes. Isso é perdão, porque é isso que Deus faz com a gente todo dia. Ele continua olhando para você, que pisa na bola, no mesmo canto do campo, e ele continua passando a bola para você. Ele sabe que eu e você vamos fazer a mesma coisa daqui a pouquinho, mas ele fala assim, não, vamos lá, estamos juntos. Aliás, eu estou com você todos os dias, até a consumação do século, independente do que você for fazer. Agora, a gente não vivencia isso aqui entre nós. E é quando acontece alguma situação aqui entre nós agimos daquele outro modo, e a comunidade em volta de nós, como é que vai louvar a Deus com a gente, contando com a simpatia de todo o povo? Não. Aquela igreja é abortiva. Aquela igreja lá é todo mundo bonzinho até que alguém pise na bola. Então, quando alguém pisa na bola, a igreja esvazia. Ou não tem nenhuma diferença no trato. O que revela a graça da comunidade, no exercício da comunidade, é justamente o exercício de reconstrução. Porque era assim que a igreja caminhava.
E como é que Deus reconstruía? Acrescentando dia a dia gente nova na igreja. Gente que vinha com seus problemas, gente que vinha com a sua bagagem, e Deus incluía no seio da igreja. Esse aqui toca saxofone, esse aqui mexe no som, esse aqui mexe no vídeo. Aliás, nós estamos precisando de gente para ajudar no ministério do vídeo, não é mesmo, pessoal aí? Né? E por aí vai. Essa é a igreja composta de gente como eu e você. Exercício de comunidade. Essa é a igreja. De que é feita a igreja? De espiritualidade, de fé, de generosidade, de solidariedade e de exercício comunitário. Queridos, a minha oração é para que o Senhor continue edificando a nossa igreja a partir do fundamento bíblico. E que a nossa espiritualidade ela seja totalmente exercida e vivenciada a fundo a partir daquilo que a Bíblia diz que a gente é. Porque a igreja tem uma natureza. Sobre esta pedra, sobre esse fundamento, eu vou edificar a minha igreja. Então, se nós não estamos sendo edificados sobre a rocha que é Jesus, mais cedo ou mais tarde, nós vamos cair. E não vai sobrar nada de nós. Mas se nós estamos fortalecidos na rocha que é o Cristo, vem a tempestade, vem o que for, nós ficamos de pé, porque Ele é quem nos sustenta, Ele é quem nos mantém firmes. Sejamos firmes, e firmes nas promessas de Jesus, como diz o hino 177, que a gente vai cantar nesse momento, louvando a Deus porque Ele tem sido bom, fiel, e a igreja, sobretudo, é dEle. Ele está no controle da nossa vida. Que a gente possa reconhecer isso e a cada dia mais sermos uma igreja com os mesmos propósitos para os quais ela foi edificada pelo próprio Cristo. De pé, se você pode, vamos cantar no hino 177, firme nas promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade vou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade já desfruto, enfim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz. Firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme,
firme nas promessas de Jesus. Glória a Deus. Só queria confirmar se vai ter o cafezinho depois do culto. Tá tudo certo? Graças a Deus. Então vocês são convidados, viu, a ficar com a gente, que um cafezinho depois do culto é sempre bom. Então não vá embora, dê um abraço depois aí quem está perto de você e seja servido de tomar um lanchinho com a gente antes de ir embora. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai de amor e de misericórdia, nós te louvamos porque apesar de nós, a sua igreja permanece. Apesar das nossas fraquezas e limitações e constantes erros e pecados, o Senhor não nos trata segundo a nossa iniquidade. O Senhor nos trata mediante a sua bondade. E, sobretudo, o Senhor continua investindo pesado na nossa vida. Nós não temos ideia do quanto nós custamos para o Senhor. Hoje cantamos uma canção que nos lembra um pouco desse preço. O preço altíssimo da vida, do sacrifício do Senhor por nós. Portanto, Pai, a nossa oração é nesse sentido para que o Senhor nos ajude a viver na nossa espiritualidade eclesiástica, ou seja, no que diz respeito à nossa vivência como igreja, essa verdade, de que Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e que de não há outro além de Ti, ó Deus, digno de ser exaltado, glorificado em nós, por nós e através de nós. Mas para isso precisamos aprender, ó Deus, a praticar a espiritualidade, a exercitar nossa fé, a exercitar, ó Deus, a solidariedade, a generosidade e a viver em comunidade, em comuns com os outros, quando tudo que na verdade é meu é nosso, porque o Senhor nos ensina a orar dizendo Pai nosso, pão nosso. Nós precisamos aprender isso, Pai, a dividir as nossas alegrias, mas também a sustentar uns aos outros nas adversidades. E assim seremos e continuaremos sendo a sua igreja, na edificação do corpo e na transformação da sociedade. Essa é a nossa missão, Deus. Ir pelo mundo, pregar o Evangelho, mas, sobretudo, dar vida ao Evangelho através da nossa vida. Ajuda-nos nessa difícil missão em Cristo Jesus. Amor. Amém. E que a maravilhosa graça de Jesus, o amor do Deus, o Pai, bondoso, infinito em misericórdia, e as consolações do grande e fiel amigo, Espírito Santo de Deus, repouse sobre vós permaneça hoje e sempre. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Uma boa semana a todos. Que Deus muito nos abençoe.